Olá, exploradores. Hoje eu tenho uma história de arrepiar para vocês. Já ouviram falar sobre pessoas que desaparecem sem deixar vestígios? Pois é, isso aconteceu com minha amiga Marília, e até hoje ninguém acredita no que eu vi. Preparem-se, porque o que eu vou contar agora é de dar medo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história aterrorizante. Vamos nessa. Essa é a história da morte da minha amiga Marília. Eu ainda não sei por que isso aconteceu com ela e ninguém acredita em mim, então estou postando aqui. Espero que isso me dê alguma clareza, mas, para ser bem sincero, não sei se isso é possível. Era um daqueles dias perfeitos na praia. O sol brilhava forte, o céu estava sem nuvens, e o som das ondas quebrando na areia era quase hipnotizante. Minha amiga Marília e eu decidimos aproveitar ao máximo aquele dia sem nos preocuparmos com nada além de relaxar e pegar um bronzeado. Passamos horas deitadas na areia, virando de um lado para o outro como dois frangos na churrasqueira. Conversamos sobre a vida, o universo e tudo mais. Marília sempre tinha uma teoria engraçada ou absurda para compartilhar. Ela acreditava, por exemplo, que os extraterrestres eram responsáveis pelo desaparecimento dos nossos pares de meias. Segundo ela, eles precisavam de tecido de algodão para construir suas naves. Loucura, né? Mas era exatamente esse tipo de conversa que fazia qualquer momento com ela ser divertido. Quando o sol começou a descer no horizonte, muitos dos outros banhistas já tinham ido embora. Ficamos felizes de ter a praia só para nós. Era uma sensação incrível, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e só restássemos nós, a areia e o mar. Decidimos dar um último mergulho antes de irmos embora. A água estava refrescante, lavando o calor do dia e a areia grudada na pele. Depois de nadar por um tempo, voltamos para a areia e nos jogamos nas toalhas. As mãos da Marília começaram a brincar com a areia molhada, pegando punhados que caíam em grumos pesados. Ela olhava para o horizonte, o olhar fixo em algum ponto distante. Eu a observei por um momento, pensando em como aquele dia tinha sido perfeito. Talvez perfeito demais. Bem, agora que estamos da cor do pecado, então provavelmente deveríamos voltar para casa, eu disse, girando uma concha na mão antes de colocá-la ao meu lado. Ela me olhou com uma carranca, claramente desapontada por ter que partir, mas se levantou e me ofereceu a mão. Eu a peguei, cambaleando para ficar de pé, com as pernas ainda dormentes pelo tempo sentado. A areia ainda estava quente, mas não havia motivo para encher nossos sapatos de areia, então ficamos na faixa de areia fria e úmida perto da água. Caminhamos em silêncio por um tempo, ouvindo apenas o som das ondas e dos nossos pés na areia. Marília olhava fixamente para o sol, que estava se aproximando do horizonte. Ela parecia hipnotizada, como se o sol estivesse contando um segredo que só ela podia ouvir. Então, do nada, ela tropeçou e caiu de cara em um monte de areia. Foi uma queda espetacular, daquelas dignas de um Oscar. Eu não pude evitar e comecei a rir. E aí Marília se levantou, cuspindo areia e resmungando. Eu comi terra. Rindo, eu a ajudei a se levantar. O que foi isso, hein? Tá tentando comer areia agora? Ela esfregou o rosto e olhou para o céu com uma expressão séria. Eu vi alguma coisa no céu. Algo estranho. Bem, tudo o que eu vi foi você se estabacando na areia, eu disse, tentando manter a risada. Estou falando sério, havia algo lá em cima. Eu não sei o que foi, mas era estranho, ela insistiu, ainda olhando para o céu. Bem, seja lá o que for, já foi embora. Esquece isso, eu disse, tentando tranquilizá-la. Ela parecia perturbada, mas finalmente virou e continuou andando, enfiando as mãos nos bolsos do short. O clima de descontração do dia na praia tinha começado a mudar. Aquele comentário sobre o que ela tinha visto no céu me deixou com uma sensação estranha, mas tentei ignorar. Eu olhei para trás, para as ondas, esperando ver apenas o azul do mar se estendendo à minha frente. A maré estava subindo, o que significava que era realmente hora de voltar para casa. Enquanto caminhávamos, comecei a sentir um desconforto crescente. O sol estava começando a se pôr, e a praia, que antes parecia um paraíso, agora estava se transformando em algo um pouco mais sinistro. A luz dourada do entardecer criava sombras longas e escuras na areia, e o som das ondas parecia mais alto, mais ameaçador.
Enquanto caminhávamos em direção ao carro, a Marília não tirava os olhos do horizonte. O sol estava se pondo, espalhando uma luz alaranjada que transformava tudo em silhuetas. Ela parecia hipnotizada, como se o sol estivesse contando segredos que só ela podia entender. Eu tentei puxar conversa, mas ela estava distante, perdida em seus pensamentos. Então, do nada, ela tropeçou novamente. Dessa vez caiu de joelhos, mas conseguiu se levantar rapidamente. Eu corri para ajudá-la, mas ela me afastou com um gesto irritado. "O que foi agora?" perguntei, tentando esconder minha preocupação. "Havia algo, eu juro que vi algo", ela murmurou, olhando para o céu mais uma vez. "Talvez fosse só um reflexo do sol ou algo assim." "A gente está cansado, nossas mentes podem estar pregando peças", eu disse, tentando ser racional. "Não, foi algo real, eu sei que vi", ela insistiu, agora com uma expressão de medo nos olhos. Eu estava começando a ficar preocupado. Marília nunca foi do tipo de se assustar facilmente e vê-la tão perturbada estava me deixando inquieto. Decidi tentar distrair ela. "Olha, que tal a gente voltar e parar para tomar um sorvete no caminho? Vai te fazer bem", sugeri, tentando soar animado. Ela finalmente desviou o olhar do céu e me olhou. Talvez seja uma boa ideia", disse, mas sua voz estava distante, como se ela ainda estivesse presa na visão que teve. Começamos a andar novamente, mas agora eu também estava com uma sensação estranha. O sol tinha desaparecido completamente, deixando a praia envolta em sombras. As ondas pareciam mais altas e mais fortes, e a brisa da noite estava mais fria. Eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava nos observando, escondido nas sombras que cresciam ao nosso redor. Mais uma vez, Marília tropeçou, mas desta vez conseguiu se equilibrar antes de cair. Ela olhou para mim com um sorriso triste. "Talvez eu esteja realmente só cansada. Preciso de um descanso. Vamos chegar ao carro e descansar um pouco. Depois a gente vê o que faz", eu disse, tentando tranquilizá-la, e a mim também. Enquanto caminhávamos, eu não podia deixar de olhar ao redor, tentando encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo. A praia, que antes era um lugar de diversão e relaxamento, agora parecia cheia de segredos sombrios e perigos escondidos. As sombras pareciam se mover por conta própria, e o som das ondas era quase ensurdecedor. Finalmente o carro estava à vista. A sensação de alívio foi imediata. Mas antes que pudéssemos chegar lá, Marília parou de novo. Desta vez, ela estava olhando fixamente para um ponto na areia. "O que foi agora?" perguntei, tentando esconder a irritação e o medo na minha voz. Eu acho que vi algo se movendo ali", ela disse, apontando para um monte de areia um pouco à frente. Olhei para onde ela estava apontando, mas não vi nada além da areia movida pelo vento. "Marília, vamos só entrar no carro e sair daqui, ok? Já está ficando escuro e eu não quero ficar aqui sozinho", eu disse, tentando apressá-la. Ela finalmente concordou e começamos a caminhar novamente, mas eu podia ver que ela ainda estava inquieta. Seus olhos se movendo constantemente, como se esperasse que algo pulasse das sombras a qualquer momento. Enquanto nos aproximávamos do carro, eu não podia deixar de sentir que estávamos sendo observados. A sensação era tão intensa que eu quase podia jurar que havia olhos invisíveis nos seguindo. Finalmente chegamos ao carro e entramos rapidamente, trancando as portas. Eu dei partida no motor e saímos da praia, deixando para trás aquele lugar que tinha se transformado em um pesadelo. Mas o que eu não sabia era que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Marília estava sentada no banco do passageiro, olhando fixamente para fora da janela. Ela parecia estar em outro mundo, completamente alheia ao que estava acontecendo ao seu redor. O caminho de volta para casa estava escuro e deserto, apenas nós e a estrada. O som do motor era o único ruído, além do ocasional farfalhar das árvores ao longo da estrada. "Você está bem?" perguntei, quebrando o silêncio. "Sim, eu acho", ela respondeu, mas sua voz estava distante, quase como um sussurro. Continuamos dirigindo em silêncio, a escuridão da noite envolvendo o carro. Cada sombra parecia ganhar vida, e o som dos pneus no asfalto era quase hipnotizante. Eu tentava manter meus olhos na estrada, mas não podia deixar de lançar olhares rápidos para Marília. Algo estava muito errado e eu não sabia como ajudar. De repente, Marília se inclinou para a frente e olhou fixamente para o retrovisor. "Pare o carro",
ela disse, sua voz firme e urgente. O quê? Por quê? Perguntei, confusa e alarmada. Tem algo atrás de nós, pare o carro agora. Ela insistiu, seu tom de voz quase histérico. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada além da escuridão. Eu não vejo nada, Marília. Vamos só continuar até chegar em casa, ok? Não, você não entende. Pare o carro, ela gritou quase em pânico. Relutantemente, encostei o carro na beira da estrada e desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marília estava tremendo, seus olhos arregalados de medo. Eu me virei para olhar para trás, mas não vi nada além da estrada vazia. Marília, não há nada lá. O que você está vendo? Perguntei, tentando manter a calma. Ela não respondeu, apenas continuou olhando fixamente do lado de fora do carro, como se estivesse esperando que algo aparecesse. Depois de alguns minutos de silêncio tenso, ela finalmente relaxou um pouco. Desculpa, eu só estou muito assustada, ela disse, sua voz trêmula. Mais silêncio, seguido pelo som das ondas. Esfreguei olhos de preocupação e estalei os dedos. Quando abri os olhos, Marília não estava mais lá. Saí de trás de um aglomerado de arbustos, procurei pelo cabelo laranja brilhante da Marília. Lá estava, movendo-se atrás de um monte de areia. Marília, droga, você me assustou. Tropiquei morro acima, ainda divertido apesar do pânico leve, só para encontrá-la enterrada na areia. Seu rosto estava apenas alguns centímetros acima da superfície. Seus olhos suplicantes, mas sua boca estava selada. Meu Deus, Marília, o que aconteceu? Por favor, me tire daqui, ela implorou, pedaços de areia caindo em sua boca. Ela cuspiu e fechou a boca rapidamente, a areia dançando em torno de suas narinas, movida pela respiração trêmula. Ajoelhei-me e tirei a areia do rosto dela, estremecendo enquanto a areia arranhava meus joelhos. Jesus, Marília, como você se enterrou assim? Ela apenas gemeu, fechando os olhos e balançando a cabeça levemente. Removi o máximo de areia possível em volta do rosto dela antes de começar a cavar para encontrar seus braços. Cavei fundo na areia onde estaria seu braço esquerdo, apenas para descobrir que não havia nada embaixo. Marília não estava enterrada na areia deitada, ela estava de pé. Seus pés deviam estar a mais de 1,5 metro de profundidade àquela altura. Marília gritou abafado, meu olhar se fixou nos dela, enquanto seu rosto afundava ainda mais na areia. Eu me agitei, removendo a areia do rosto dela o mais rápido que pude. Mas ela continuava afundando, os gemidos abafados de seus lábios fechados sendo amortecidos pela areia em movimento. Em menos de 1 segundo, seu rosto estava completamente coberto, a poeira subindo com o último de seus curtos suspiros. Minhas mãos voavam sobre a área, jogando pilhas e pilhas de areia do lugar onde ela desapareceu. Descobri mechas de cabelo vermelho fogo apenas para elas afundarem ainda mais. Meu coração saltava para dentro e para fora do peito, a areia ardendo nos meus olhos e entrando nas minhas cutículas. Queimava como fogo, mas eu não podia parar. Estava cavando como um animal, suando e hiperventilando. A areia estava ficando mais quente, o sol estava sem dúvida se pondo, mas a areia estava ficando mais quente. Levantei-me para ver meus joelhos e mãos gravemente queimados, cobertos de bolhas vazando e até um pouco de sangue. Por que a areia estava tão quente? Cambaleei alguns passos para trás, caindo na areia fria e macia. Meu corpo fraquejou e eu afundei no chão. Lágrimas encheram meus olhos e minhas mãos tremiam. Parecia um pesadelo horrível e eu só queria acordar. Que praia era essa? Eu olhava para o túmulo da minha amiga, um círculo de areia ainda se movendo ligeiramente onde estava sua cabeça. Vapor subia levemente do monte. Marília certamente estava morta agora. Minha cabeça estava girando, eu tinha que voltar para casa, tinha que gritar por ajuda, mas não conseguia fazer nada. Fechei os olhos sentindo o frescor da areia sob meu corpo. Doía mover-me. Então, não o fiz. Provavelmente fiquei ali, desmaiada, por horas antes de me encontrarem. Acordei no hospital com queimaduras nos braços e pernas, não tão graves quanto pensei na noite anterior. Os pais dela estavam me fazendo perguntas, mas eu não conseguia responder a nenhuma delas. Deus sabe o que vou contar à polícia. Disseram que não a encontraram. Eu acreditei neles. Não consigo encontrar uma maneira natural de explicar minha amiga afundando na terra. Mas sei de uma coisa. Ela provavelmente nunca voltará.
Enquanto eu estava ali deitada, tentando entender o que tinha acontecido, uma enfermeira entrou no quarto. Ela parecia jovem, mas seus olhos tinham um ar de tristeza e cansaço que me fez pensar que ela já tinha visto de tudo. "Como você está se sentindo?" ela perguntou suavemente. "Confuso e com dor", eu respondi, tentando sorrir, mas falhando miseravelmente. "Você teve sorte. Suas queimaduras poderiam ter sido muito piores. E você foi encontrado a tempo", ela disse, arrumando os lençóis da cama. "Sorte minha", murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Ela deu um pequeno sorriso, mas havia algo nos olhos dela, uma sombra de dúvida, talvez. "Você lembra de como tudo aconteceu?" Eu suspirei, fechando os olhos por um momento. "Sim, eu lembro, mas ninguém vai acreditar em mim." Ela concordou como se entendesse. Às vezes, as coisas mais inexplicáveis são as que carregamos sozinhos. Fiquei em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Quando abri os olhos novamente, ela já tinha saído do quarto. Fiquei ali, olhando para o teto, tentando encontrar algum sentido em tudo aquilo. A imagem de Marília afundando na areia quente e insana estava gravada na minha mente. As visitas dos pais de Marília eram frequentes. Eles estavam devastados, procurando respostas que eu não podia dar. Cada vez que me perguntavam o que aconteceu, minha mente voltava para aquele momento na praia e eu sentia o desespero tomar conta de mim novamente. Dias se passaram e, eventualmente, eu tive que dar meu depoimento à polícia. Como eu esperava, minha história foi recebida com ceticismo. Quem acreditaria em uma história tão absurda? A sugestão mais plausível que ouvi foi que eu estava em estado de choque, sofrendo de alguma alucinação pós-traumática. E talvez eles estivessem certos. Mas no fundo eu sabia o que tinha visto. E sabia que Marília estava realmente desaparecida, engolida pela areia de uma maneira que desafiava toda a lógica. A última visita que recebi antes de sair do hospital foi de um senhor idoso que eu nunca tinha visto antes. Ele entrou no quarto, suas mãos trêmulas segurando um velho chapéu. Seus olhos eram profundos e conhecedores, como se ele tivesse visto muito mais do que eu poderia imaginar. "Você é a pessoa que estava na praia quando a moça desapareceu, certo?" Ele perguntou, sua voz baixa e rouca. Concordei, sem saber o que esperar. "Eu já vi isso antes", ele disse, mais para si mesmo do que para mim. "Há lugares neste mundo que não obedecem às regras que conhecemos. Lugares onde o impossível é possível." "Como você sabe disso?" perguntei, minha curiosidade superando meu ceticismo. Ele apenas sorriu tristemente. "Digamos que eu já perdi alguém assim também." Antes que eu pudesse perguntar mais, ele se virou e saiu do quarto, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Na minha última noite no hospital, sonhei com a praia. No sonho, a areia se movia como uma serpente gigante, enrolando-se em torno de mim e puxando-me para baixo. Acordei suando, com o coração disparado. O quarto estava escuro e silencioso, mas eu podia ouvir o som das ondas ao longe, como se a praia estivesse me chamando de volta. Finalmente chegou o dia de voltar para casa. Fui liberado do hospital com instruções de descanso e muitos remédios. Mas descansar era a última coisa na minha mente. Voltar para casa sem respostas era insuportável. Eu sabia que tinha que fazer algo, descobrir o que realmente aconteceu. Decidi voltar à praia. Eu precisava encarar aquele lugar novamente, tentar entender o que tinha tirado minha amiga de mim. Cheguei lá ao entardecer, a mesma hora em que tudo aconteceu. O lugar parecia tranquilo, mas eu sabia que era apenas uma fachada. Andei até o local onde Marília desapareceu. A areia parecia comum, mas eu podia sentir a energia estranha no ar. Comecei a cavar, minhas mãos ainda doloridas pelas queimaduras. Eu sabia que era inútil, mas não conseguia parar. Cada punhado de areia que eu jogava para o lado era como uma pequena vingança contra o que quer que tivesse levado Marília. De repente senti algo sólido. Continuei cavando freneticamente, meu coração batendo forte. Era uma concha, coberta de areia, mas claramente uma concha. O tipo que Marília adorava colecionar. Peguei a concha e a segurei contra o peito, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Naquele momento percebi que, por mais que eu tentasse, nunca encontraria respostas. A praia tinha seus segredos e Marília agora era parte deles. Eu sabia que ela nunca voltaria, mas ao menos tinha uma parte dela para lembrar.
Enquanto o sol se punha, olhei para o horizonte e senti uma estranha paz. Talvez nunca entendesse o que aconteceu, mas sabia que precisava seguir em frente. Com a concha na mão, comecei a caminhar de volta para casa, deixando a praia e seus mistérios para trás. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Se vocês têm uma teoria do que pode ter acontecido com a Marília, deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias arrepiantes. Até a próxima e cuidado com as praias isoladas por aí.